Bom dia, meus amigos. Fevereiro de 2021. Eu estou naquela clínica recuperação que eu fiz a reportagem, que é a Clínica Renovar. Estou falando com uma pessoa aqui, o nome dele é Emi. E eu vou fazer algumas perguntas para a gente tentar analisar o porquê das coisas. Isso. Emi, bom dia. Bom dia, Ricardo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade aí de estar podendo falar um pouquinho sobre as raízes dos problemas que eu tive. Bom dia a todos. Emi, é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Por quê? Por que você acha que você entrou nesse caminho de dependência? Por que uma pessoa entraria nesse caminho? Por quê? Não, Marcelo, não a sua vida, mas uma pessoa entraria nesse caminho de procurar droga, seja qual for o tipo de coisa, para tentar encontrar isso. Por quê? Me diga, em rápidas palavras. Bom, assim, parece ser apenas uma curiosidade no momento da adolescência, certo? Porém, existem outras variáveis que são bastante importantes, né, que a gente possa entender. Na realidade, existem vazios dentro da nossa personalidade, onde fraquezas, limitações das quais a gente não consegue aceitar. Então, principalmente a falta do autoconhecimento, né? Não aceitar as próprias limitações e não saber lidar com os momentos de adversidade, resumidamente assim, não ter inteligência emocional para lidar com momentos de dificuldades, com momentos de dores, de sofrimentos, que são provenientes da falta do nosso autoconhecimento mesmo. Existem também uma outra vertente que são traumas na infância, né? Por exemplo, a carência afetiva, a necessidade de aprovação de outras pessoas, e isso tudo é encontrado quando você começa a entender, desde a sua infância, tudo o que aconteceu com você. Então, por exemplo, talvez uma traição de uma pessoa, um abandono, num momento assim, por exemplo, que você tenha... Existe o momento da fase de falta de discernimento, né, que é onde a gente é criança. Então, por exemplo, a gente perde um familiar. A criança, ela não entende que a morte é algo natural. Ela passa a entender, por falta de discernimento, ela acredita que ela foi abandonada. Então essa sensação de abandono pode levar ela a buscar a aprovação de outras pessoas, a ter uma necessidade de uma certa carência afetiva. Então, na parte da adolescência, isso aí, alguns fatos que vão ocorrendo, eles vão reafirmando essas cicatrizes, né? E vão reabrindo essas feridas. Como você não tem inteligência emocional, às vezes certas referências, né? Exemplos, ou mesmo uma certa liberdade muito grande da família, que também não está entendendo o momento que você está vivendo, você passa a buscar a aprovação de amigos, buscar a aprovação em lugares, e aí vem o momento da curiosidade da droga. Você começa a experimentar, no começo é tudo mil maravilhas, até quando você começa a usar elas, não pelo simples fato de se divertir, mas como uma forma de amortizar dores, diminuir, achar que aquela substância talvez ela possa resolver aquele problema. Mas não, na realidade você está cavando um buraco, né, para tapar outro buraco. E o buraco que você está cavando com certeza vai ser muito maior. O envolvimento com esses maus costumes, eles vão se firmando e se tornam hábitos, né? Então, a partir do momento que você bate em certos tipos de comportamento, ele se torna um hábito, uma capacidade que você tem de fazer tal coisa sem mesmo ter a consciência daquilo. Então, assim, vira uma inconsciência dos seus comportamentos, que é competente para ter atitudes autodestrutivas, né, que é o uso dessas substâncias. E aí você acaba deixando de ser uma pessoa que
que simplesmente quis conhecer e sentir prazeres imediatos, para ser um dependente químico, né? Porque aquilo lá acabou se tornando um hábito, uma maneira de você amortizar certas dores. Então você acaba usando meio que como um remédio, assim, sabe? Parece que aquilo lá vai satisfazer aquele momento e você não está pensando no dia do amanhã e nas consequências que aquilo pode acarretar, tanto para ti quanto para as pessoas que te envolvem e que te amam e acabam sofrendo junto. Que depoimento, gente! Fazia tempo que eu não ouvia palavras tão corretas, bem ditas. Parabéns, Emi. Agora a última pergunta, também dessa mesma forma. Como resolver? Na sua opinião, o que fazer para resolver? A pessoa entrou, não estou falando de você, uma pessoa entrou nessa. O que fazer, na sua opinião, para sair dessa? Bom, é assim. Ela acaba sendo uma doença mental, física e espiritual, né? No meu caso, foi principalmente espiritual. Então, a gente acaba sendo compulsório por conta da droga. O dependente químico, ele tem a compulsão pela droga. E essa compulsão, ela atinge prazeres e sensações muito rapidamente. Então, a gente acaba virando um pouco imediatista quanto à satisfação de tais prazeres. E o que fazer? O que fazer seria dividir outros tipos de atividades que possam trazer aquele prazer. Só que uma atividade só, ela não vai trazer aquele prazer instantâneo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar novos hábitos em diversos tipos de saúde. Por exemplo, a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde familiar. Então, você vai dividir seu dia e vai destrinchar essa compulsão e você vai acabar alimentando a saúde espiritual, fazendo orações, vigilância, vai fazer um esporte para conseguir alimentar a saúde física, mudança de alimentação, mudança de hábitos, para alimentar a saúde intelectual ou mental, talvez o hábito da leitura, o hábito de ver programas de televisão que possam trazer informações ou conhecimento para você. Viver junto à natureza. Então, você viver junto à natureza é outro tipo de... a Mãe Terra, né, que acaba fornecendo tudo que a gente precisa para... Além de tudo, ela sustenta a gente, né? Então a gente tem que dar valor a isso também. Então, trabalhar essas diversas saúdes, diariamente, lembrando que todo dia você acorda precisando alimentar isso, porque caso contrário você pode entrar no ócio e o ócio ele vai te trazer pensamentos destrutivos, você vai acabar voltando, né? Então, assim, outra coisa muito importante é você se livrar da culpa. O passado, ele é imutável, então você ficar se culpando pelaquilo que você fez é muito prejudicial. Por quê? A culpa leva à autopiedade e a autopiedade leva ao uso. Esse negócio de tadinho de mim, tadinho de mim. Então, quando você começa a ter essa autopiedade, você acaba voltando ao uso para amortizar novamente esse lado de tadinho de mim. Né? Então, trabalhar as saúdes, despender energia com diversos tipos e mudança de comportamento, transformar hábitos. Não dá para você tirar uma coisa sem colocar outra. Então, você vai mudar os seus hábitos. Né? Então, acredito que seja isso o principal. Perfeito, falou muito bem. Agora a última pergunta, responda e sucinto. Um conselho para um jovem que está pensando em entrar nisso? Pensando em entrar nisso? Bom, um conselho. Os prazeres, o inimigo, né? Nosso inimigo, que é o nosso próprio medo ou a própria dificuldade que a gente tem de aceitar nossas limitações, acabam apresentando prazeres que parecem, à primeira vista, que vão te levar à satisfação. Só que essa satisfação é momentânea e ela não é permanente. E o conselho? O conselho é que se vigie o tempo inteiro. As coisas Conviva mais... com pessoas que
que te ajudem. Exatamente. Se vigiar, evitar lugares, evitar pessoas, companhias e estar mais perto da família. E uma coisa que é muito difícil é você não fazer exatamente aquilo que o seu corpo pede e escutar mais o que as pessoas que te amam, que estão ao teu entorno, falam para você. É a arte de se contrariar, fazer aquilo que as pessoas que te amam induzem e não aquilo que a sua mente, que muitas vezes está te enganando, está pedindo para o seu corpo fazer. Então, se contrariar com desejos, com satisfações imediatas, né? Satisfações da carne, satisfações que na realidade elas são rasas e não são permanentes, como eu disse anteriormente. Magnífico, cara. Era isso que eu queria ouvir, meus amigos. Essas palavras foram ditas com a alma aberta por um jovem que está passando por isso, mas que tem discernimento e tem inteligência e vai sair dessa rapidinho. O que ele falou é aquilo que deve ser ouvido. Prestem atenção, leiam, ouçam umas 3, 4 vezes isso, vocês jovens que estão perto ou pensando que tudo é fácil na vida. Ele vai fazer um áudio depois dele, falando as coisas pessoais dele, o que ele quiser falar vai ser um outro áudio. Nesse, a gente fez uma análise para você pensar. Obrigado, Ricardo Barros, jornalista do blog Lugares, Pessoas e Ideias.